Vocês acompanharam no último período, e da minha maneira franca de falar as coisas, e como eu não falei muito, eu estou falando um pouco mais agora, para vocês entenderem a essência do Davi, porque de fato muitas das vezes eu também me sinto um pouco vítima das notícias, que muitas das vezes eu nem sei qual é o assunto, eu nunca falei sobre o tema, eu nunca conversei com ninguém sobre determinada agenda e de repente eu sou surpreendido por uma matéria ou uma informação de um assunto que eu não tratei, que eu não estava envolvido, que nem na sala eu estava. Mas então eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês que vocês viveram ao longo dos últimos anos, e nós vivemos um problema muito sério no Poder Legislativo. E eu respeito todas as opiniões e as decisões de um presidente da Câmara e de um presidente do Senado, mas eu preciso colocar o meu ponto de vista. E eu falei no discurso que não é e nunca será correto uma decisão unilateral de um poder que é bicameral acabar tirando a autonomia e a autoridade do Senado. E concretamente, no último período, esse distanciamento que todo mundo sabe que há ou que havia entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur, ele de certo modo enfraqueceu o poder legislativo. E eu não estou criticando nem o Arthur e nem o Rodrigo. Eu estou fazendo uma constatação que todos nós sabemos. E essa falta de comunicação entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e não tem culpado, e também não é nessa ordem, dividiu a gente. E em muitas agendas que poderiam ser propositivas para o Brasil, a gente acabou ficando sem uma resposta. Ao cúmulo de chegarmos um instrumento constitucional do Estado brasileiro, que todos os outros presidentes da República adotaram porque estava na Constituição, ou está, da gente no último período não ter condição de formar a comissão mista de medida provisória. Concretamente, isso atrapalhou muito, porque forçou o Poder Executivo, o governo, que tinha matérias importantes e que cabia naquele momento a edição de medidas provisórias, a tratar primeiro com a Câmara, para solicitar se poderia mandar um projeto de lei em regime de urgência, que trancava a pauta de tramitação, que tem uma data específica para tramitar, quando o Poder Executivo decreta urgência constitucional, e acabava que, de novo, muitas das vezes, o Senado era chamado não para ser ouvido ou não para opinar em uma determinada agenda de interesse do governo ou barra do Brasil. Nós éramos chamados aos 45 minutos do segundo tempo e era se feito um apelo para que a gente votasse direto no plenário, com o relator de plenário, uma matéria muito relevante que poderia e com certeza seria aprimorada se o Senado da República tivesse tempo de apreciar, por exemplo, numa comissão mista de medida provisória.